Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou nesse devocional. Este é o momento em que nós abrimos nossa Sagrada Escritura e nós queremos ouvir falar de Jesus. Nós queremos nos voltar para o nosso Senhor, porque nós não confiamos em homens, não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos em cargos. Nós só confiamos no meu Senhor. Nós confiamos no Senhor. Jesus, o Rei eterno, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é nele que confiamos. E é a Ele que entregamos esse dia, é a Ele que entregamos nossa adoração, é a Ele que entregamos tudo aquilo que nós somos e queremos receber o olhar de Jesus. Mesmo quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós sabemos que o olhar de Jesus contempla a nossa vida. Eu quero ler com vocês o que está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 54 em diante. Acompanhe aí. Então, prenderam Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, um outro também afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fitou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Queridos, quando nós recebemos as palavras de Cristo, elas são poderosas ao ponto de penetrar no coração daquele que ouve. Nós podemos sentir as palavras de Jesus até hoje falando com cada um de nós, mas os gestos dele também produzem uma profundidade do seu amor, do seu cuidado. Mesmo calado e sem fazer qualquer expressão, somente com o olhar, Jesus marcava as pessoas. Queridos, um olhar meu, um olhar seu, pode falar muito mais do que palavras. E como é o olhar de Jesus? Como é o jeito de Jesus olhar para as pessoas? É completamente diferente do olhar do mundo. O olhar do mundo é cruel, julga, analisa. Jesus tem um olhar de amor, de perdão. Jesus havia sido preso e os discípulos fugiram, mas Pedro foi seguindo seu mestre de longe para que ninguém percebesse. E enquanto Pedro estava ali para se aquecer do frio da noite, aproximou-se de uma fogueira onde tinha muitas pessoas reunidas naquele lugar. Então os olhos de Pedro estavam ali tentando ver de longe o que estava acontecendo com Jesus Cristo. Mas algumas pessoas perceberam que Pedro estava ali e elas, olhando para ele, o reconheceram e viram que eram dos discípulos. Então, nós vemos ali que o olhar do mundo ele é carnal, ele julga, ele é pecaminoso e por isso as pessoas olhavam para Pedro recriminando-o, julgando por seguir a Jesus. Mas o
próprio Pedro, naquele momento, ele estava se vendo de uma maneira completamente errada. Estava negando sua identidade de cristão e não estava conseguindo ver as coisas de uma forma correta. Aquela dor, o sofrimento do mestre parece que mexeu com a identidade dele. Muitas vezes eu e você estamos assim, sendo vistos, julgados, mas nós também não nos posicionamos de uma forma correta e então nós começamos a olhar as coisas tudo de uma forma errada. Talvez porque nós estamos longe demais de Jesus e não enxergamos bem o propósito que Ele tem. Sem Jesus nós ficamos cegos nas trevas, cegos no pecado e não conseguimos ver o propósito lindo que Ele tem para as nossas vidas. Não se importe com o que as pessoas estão olhando ou falando, e sim o que Deus vê dentro do teu coração e o que Ele diz para você. Isso é que importa. Busque ver os planos de paz, planos de prosperidade, planos de um futuro de esperança que Deus tem para a tua vida. E então assuma firmemente a tua identidade de servo do Senhor. Lembre-se, meu irmão, o mundo olha de forma errada. Ele faz confusão. Ele não vê nossa verdadeira identidade. Mas o olhar de Jesus, esse é diferenciado. E nós podemos ver no versículo 61 aqui que diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou seus olhos em Pedro. Jesus estava ali naquele lugar sofrendo, sendo açoitado pelos soldados que lhe batiam em todo o seu corpo, inclusive na cabeça, onde ele tinha uma coroa de espinhos. Era um sofrimento terrível. Por isso, talvez os seus olhos já deviam estar até inchados de tanta dor. Além dele ter passado a noite acordado em oração, chorando diante de Deus. Ainda assim, Cristo se esforçava para ver onde Pedro estava. No meio daquela dor e sofrimento, Jesus teve tempo para contemplar Pedro. Ao invés de olhar para os soldados e tentar fugir dos seus açoites, ele procurou mirar aquele a quem ele tanto amava. O olhar de Jesus, ele era muito conhecido de Pedro, que presenciou quando o mestre olhava para cima e conversava com Deus. Pedro estava lá. Também quando Jesus olhou para Zaqueu e lhe chamou para descer da árvore, Pedro estava lá. E quando ele contemplava as multidões e sentia amor por todas aquelas almas, Pedro o acompanhava. E quando ele olhava para os enfermos, para aqueles que jaziam em dor e ministrava cura, Pedro estava lá. E mesmo quando Jesus já estava na cruz, olhava de cima para cada uma das pessoas ministrando amor, ministrando perdão, e ele via cada um de nós perdidos, rejeitados, necessitando de um olhar de amor. O choro de Jesus também era conhecido de Pedro, que viu quando Jesus chorou olhando para Jerusalém, que viu quando Jesus chorou olhando para Maria aos prantos ali na frente do túmulo de Lázaro. Mas agora Jesus estava chorando de uma forma diferente, porque o abandono do seu discípulo doía mais que as chicotadas e os espinhos. O amor de Deus no coração de Jesus era muito mais forte do que toda essa dor que ele estava enfrentando naquele momento. Ele sabia que ele estava fazendo algo por alguém, por toda a humanidade que necessitava daquele perdão. Mas ele ali, ouvindo aquele barulho das pessoas acusando Pedro, foi interrompido
pelo som do galo que começou a cantar. Mas naquele mesmo momento, quando os olhos de Jesus e de Pedro se encontraram, aconteceram muitas lembranças, muitas palavras e sentimentos que fluíram entre os dois, ali, naquele local. Foi por isso que Pedro saiu dali e chorou amargamente, das lágrimas do seu mestre misturadas com todo aquele sangue que lhe escorria. Pedro pôde entender que Jesus lhe dizia: eu te amo, eu te perdoo, eu te amo, Pedro. Oh, aleluia! É esse olhar que Jesus tem. Jesus tem um olhar de restauração. Nós vemos que Jesus olhou para Pedro naquele exato momento em que ele estava negando, jurando e praguejando, insistindo em dizer que ele não conhecia Jesus. Os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e radiografaram todas as mazelas da sua alma. Aquele foi um olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo foi um olhar de compaixão. Queridos, ali, naquele momento, quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor. E ao se lembrar da palavra, encontrou uma âncora de esperança e o caminho de volta para a restauração. Ele caiu em si e viu a falha que ele tinha feito. Mas Jesus nos olha com amor. Jesus olhou para Pedro com amor e compaixão. O olhar de Jesus, ele é cheio de amor. Mas se nós olharmos aí fora, nós vamos encontrar vários tipos de olhar. Um olhar fulminante, um olhar de interesse, olhar de misericórdia, um olhar convidativo, outros como um olhar malicioso de julgamento. Nós conseguimos nos comunicar com os olhos, falamos com os olhos. E o Senhor Jesus, naquele momento, se comunicou com Pedro, falou com Pedro através de um olhar. Através do olhar de Jesus, eu e você recebemos ajuda, proteção, cura, salvação. Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 139, ainda como embrião, o Senhor Jesus já olhava para nós. Esse olhar de Jesus é aquele olhar que vê as nossas fraquezas. Por que será que Pedro negou a Jesus? Porque naquele momento, diante daquela situação, enfraqueceu a sua fé. Veja que Satanás pediu para se andar com Pedro. Ele está o tempo todo de redor, tentando colocar mentiras na mente das pessoas. E então, Pedro e também nós, muitas vezes decepcionamos o Senhor Jesus com as nossas rebeldias, com as nossas murmurações, com as nossas palavras torpes, com as nossas fofocas, com tantas palavras que lançamos. Mesmo assim, Jesus ainda olha para ele com compaixão. E do mesmo modo ele olha para nós com um olhar de amor, de perdão, de compaixão. E então, quando nos arrependemos, assim como fez Pedro, chorou amargamente. Então ele nos dá uma nova oportunidade e ele nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações. Com o seu olhar, Jesus vê as nossas lágrimas. Jesus viu naquele momento as lágrimas de Pedro e não esqueceu e preocupou-se com ele. Quando ele ressuscitou, ele mandou avisar especialmente a Pedro que tinha ressuscitado. Que coisa maravilhosa! Pedro foi ao sepulcro e Jesus, do mesmo modo, ele vê as nossas lágrimas. E quando elas caem no chão, Deus as ouve.
teus amigos, teus colegas, tua família não veem as tuas lágrimas. Talvez você agora chora no deserto desesperado, só você e Deus, mas com seu olhar, Jesus vê as tuas lágrimas. E então, nós pedimos, Senhor, lance teu olhar sobre nós. O teu olhar é de amor, de perdão, de compaixão, de restauração. Senhor Jesus, olhe para nós. Amém? Pedro também aprendeu a conviver com o olhar condenador das outras pessoas, a ver as pessoas apontando os dedos para ele. Mas com Jesus ele aprendeu a ver todos esses com amor. Jesus nos vê o tempo todo e quando ele voltar, meus amados irmãos, nós podemos ver claramente que os seus olhos são chama de fogo. Oh, aleluia! Então não se importe mais com o que as pessoas dizem, o jeito como as pessoas te olham, ou talvez como você mesmo se vê. O mais importante é como Jesus te vê, como Jesus te olha, como Jesus vê todas as coisas e que tudo Ele pode transformar. Jesus está agora olhando para você. E se nós olhamos aqui para esse texto, marca os momentos que Pedro negou a Jesus, de forma clara, após ele ter negado Jesus 3 vezes e ouvido o galo cantar, vemos ele sendo confrontado com o olhar profundo do Mestre. A Bíblia nos diz assim: e voltando-se o olhar do Mestre, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Aquele momento, quando o olhar de Cristo se cruzou com o de Pedro, ali aconteceu algo de uma forma muito profunda. O discípulo teve o seu caráter tocado pelo Mestre. Foi naquele momento que ele foi levado a uma avaliação profunda da sua vida. Ele viu o quanto ele precisava de mudanças. Isso nos ensina algo tão grandioso para as nossas vidas. A ver que Cristo nos contempla e a nós olharmos no nosso interior e ver o quanto nós necessitamos de mudanças para seguir ao Mestre, para agradar a Deus Pai. Pedro naquele momento foi tocado profundamente e ele teve a oportunidade de arrependimento. E é dessa mesma forma que Cristo quer agir em nossas vidas. Ele muda o contexto da nossa vida, ele muda o cenário das nossas vidas, ele muda todas as circunstâncias, os valores, atitudes. Ali naquele momento a maneira de Pedro conceber a própria vida foi completamente mudada e o discípulo começou a viver uma nova história. E assim é, quando Cristo opera uma cura em nossas vidas, Ele nos leva a uma mudança profunda, geradora de uma nova história para nós. Ele nos revela os seus propósitos, Ele nos revela o seu amor e ao nos curar, Jesus o faz porque há propósitos dele para nós. Ele quer revelar para nós uma obra de bênçãos, uma obra grande a ser cumprida na vida de cada um de nós. Ele faz de mim e de você um instrumento vivo em suas mãos. Você pode ver e entender como é majestoso o olhar do nosso Mestre. Aleluia. E a partir desse momento nós não vemos mais um Pedro inseguro, inconstante, intempestivo, conflitado, mas sim um homem que foi profundamente tocado
marcado e moldado pelo poder do Espírito Santo, e agora ele pode ser usado para toda a boa obra do Senhor. E esse é o mesmo propósito de Deus para as nossas vidas, sermos profundamente tocados e moldados pelo Senhor. Ele nos cura, restaura para nos usar efetivamente nos seus propósitos. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Ele tem propósitos a serem cumpridos através de você. Portanto, abra o seu coração e deixe Jesus levar você ao caminho da cura, da restauração. Ele quer tocar no seu caráter, mudar o seu contexto de vida, revelar grandes propósitos e usá-lo poderosamente para marcar essa geração com a glória de Cristo. Creia neste olhar poderoso de Jesus, creia neste milagre e tome posse da sua vitória em nome de Jesus.